Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 48 horas para a reunião do Fed. Reunião que tem como maior probabilidade nos levar ao corte de juros. Corte de juros extremamente importante. No entanto, o mercado corrige e nós temos que ter máxima atenção às próximas horas e aos movimentos. E é isso que eu quero te mostrar, os pontos mais críticos para o mercado nestas horas críticas. Fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, mais uma vez, eu vou pedir para você, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei ativos para analisarmos em conjunto, mas deixe os comentários abertos, que você coloque exatamente aquela altcoin que você quer que eu avalie. Pois bem, estamos vendo quedas, correção do Bitcoin, correção das altcoins, tendo em vista que o farol do mercado, que é o Bitcoin, está puxando sim os ativos para baixo. Será que isso é algo que é inesperado? Será que isso é algo que não é natural? Se você me acompanha, você sabe exatamente o que está acontecendo. E é algo padrão, algo que nós discutimos dias atrás. O mercado, em 87% das vezes, tem retrações, pullbacks antes da reunião do Fed. Isso vem acontecendo e era a maior probabilidade. E este movimento nada mais é do que um movimento para atender aquilo que é a maior probabilidade. Pullbacks que são oportunos. Oportunos para quem tem caixa. Então, se você me assistiu, você se preparou. Se você me acompanhou, você se preparou. É ou não é verdade? Deixa aí nos comentários se você está preparado para aproveitar estas oportunidades. E se você não fez, é porque você não está me acompanhando e não é inscrito. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E também já aproveita para conferir a aula de caixa infinito que está aqui na descrição. Aula extremamente importante para que você possa sempre ter um equilíbrio e possa aproveitar estes cenários. Mas qual é o ponto de interesse com base no Bitcoin? Eu sempre utilizo o Bitcoin como base para a tomada de decisão quanto aos meus investimentos, até nas altcoins. A gente está vendo a dominância subir e as altcoins estão ficando mais baratas. Mas um gatilho bem interessante pode ser o Bitcoin. O que a gente falou na semana passada? Tivemos uma confirmação do rompimento da cunha descendente, pivô de alta semanal, o ombro, cabeça-ombro inverso também foi confirmado. A gente recuperou a média de 100 dias, a média de 50 dias. Então a gente teve um movimento extremamente saudável nesta última semana. E conforme a gente esticou, retrações de Fibonacci podem sim ser interessantes. Vamos traçar o Fibonacci. Fundo a topo do movimento, vamos tirar essas médias para ficar mais claro. E nós temos áreas de pullback saudáveis, posicionados entre 113 e 110.800 dólares. Faixas de retração que podem sustentar o Bitcoin e levá-lo a acelerações. Quem sabe no dia da reunião do Fed. Então a gente tem a média de 100 dias nessa área, o mercado poderia buscar esse ponto e aí sim ter mais acelerações. Qual é o ponto mais crítico? 107 mil dólares segue como um ponto extremamente crítico e que vai ser utilizado como base. Perder este ponto nos colocará numa correção mensal. Temos que ter máxima atenção. E o que eu sempre falo, estar prontos para todos os cenários. No curto prazo, a gente se mantém em tendência de alta, mas como a gente tem um evento muito importante em menos de 48 horas, a gente tem que estar pronto para tudo com toda certeza. Mas, se virmos correções nessas áreas, eu irei, sim, avaliar com muito cuidado e cautela as oportunidades que podem aparecer
nas altcoins? Eu vejo que sim, as altcoins estão em desconto, muitas estão em preços de bear market e isso acaba aumentando o risco, quer dizer, o retorno em relação ao risco. Ai meu Deus do céu, não vamos aumentar o risco, mas o retorno em relação ao risco acaba ficando mais interessante do que o Bitcoin, do que o Ethereum neste momento. Mas se a gente está falando de altcoins, vamos analisar elas? Só que antes eu te faço um alerta, na verdade é um lembrete. E este vídeo não é em nenhum ponto uma indicação de compra nem de venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, depois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos olhar as altcoins. Ethereum, Solana, AI16Z, ZRO, HNT, Cerebro, Avax, ENA e FIO, diversos ativos, atendendo ao seu pedido. Todos os ativos foram pedidos nos comentários e é por isso que mais uma vez eu peço a você comente e deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise. Pois bem, fechamos uma semana extremamente interessante para o Ethereum. A gente fechou muito próximo de uma área que é a área de topo histórico. A gente já vem falando, o rompimento do topo histórico vai sim levar uma aceleração para o ativo, que é o termômetro do risco, que é o Ethereum. Aceleração e acumulação naturalmente levará o dinheiro de Ethereum para ativos grandes, médios e pequenos. Inclusive, a gente já tem visto o fluxo financeiro caminhar para Solana. Solana teve também um belo de um movimento nesta última semana. Mas eu quero comprar Ethereum, eu quero comprar Solana. Vamos olhar. E eu sempre gosto de avaliar o Fibonacci. Por quê? Quando a gente tem uma aceleração, a gente não vai comprar naquele ponto de máxima. Aqui o risco e o retorno acabam sendo elevados. O que eu, Luan, olho? O que eu, Luan, avalio? E é importante que você sempre avalie e use as bases para que você tome decisões analíticas e não emocionais. Eu sempre vou avaliar o quê? O meu perfil como investidor, perfil mais agressivo, perfil mais conservador, e vou avaliar os cenários diante de retrações e rompimentos. O primeiro movimento que a gente poderia verificar com uma visão extremamente bullish seria o quê? Um rompimento e um teste. Ou seja, a gente tem uma resistência nessa área. Não tem o que discutir, não tem o que fazer. Esta resistência, deixa eu diminuir aqui o gráfico. Vamos ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo diminuir o meu gráfico aqui. Pronto. Aqui, seguinte. Como a gente tem uma resistência, que é a resistência de topo histórico, comprar nesta área acaba sendo um risco muito elevado, porque você tem toda a faixa de retração e você tem um paredão neste ponto. Rompimento deste paredão pode sim abrir espaço, neste caso, para compras. Você aguarda o rompimento e teste. Este é o melhor ponto de compra? Definitivamente não. Nem mesmo ao ver um rompimento e teste. Na minha humilde opinião, uma compra realmente interessante, que faça sentido, ela começa em 3.800 dólares. Por quê? Porque a gente teve uma aceleração, lembrando que a gente saiu lá de 1.400 dólares, tivemos uma aceleração, uma correção, ou seja, a gente teve um fundo ascendente muito claro e a gente acelerou. A gente não formou um fundo ascendente claro neste ponto. Então, se a gente não conseguir um rompimento desta área, uma faixa de retração inicial acabará sendo 3.800 até 3.200 dólares. Vamos arredondar. Estes seriam os pontos, a faixa, o range de oportunidade para compra de Ethereum. Vejo este cenário como algo plausível? Não,
se o Bitcoin se sustentar nesta área, até mesmo corrigindo, eu não vejo o Ethereum em um movimento tão brutal. Como maior probabilidade, a gente está tentando adivinhar? Não estamos tentando adivinhar. Por isso que a gente sempre traça os cenários. Então, o cenário 1 seria um rompimento e teste. Não é o melhor dos mundos, mas seria um ponto. Ou aguardar uma retração e aí sim aproveitar um ponto de compra melhor. Então eu olharia de fato para esta retração. Retração que deve acontecer somente se a gente perder os 107. Vamos acompanhar que de fato não é a maior probabilidade. Agora eu vou tentar mais uma vez, pronto, consegui aqui abrir o drop down aqui. Vamos para Solana. Seguindo com Solana. Solana, bom, vou falar o que de Solana? Solana explodiu, acelerou, desde o crash da FTX, chegou a bater $8 e hoje vale $231. Este é o melhor ponto de compra? Definitivamente não. Ponto final. Por quê? Temos um paredão, é a mesma coisa do Ethereum. Ah, eu vou comprar. Você tem que olhar para uma retração, pelo menos uma retração. E sem esquecer até que isso aqui é bem feio, tá? Ombro, cabeça e ombro. Isso aqui tem que ser invalidado. A gente não tem volume de negociação para marcação de topo, mas a gente tem que ficar bem atento sem virar torcedor. Ah, porque Solana vai bater $1.000. Maravilha, perfeito. Isso não quer dizer que toda e qualquer compra seja a melhor oportunidade do mundo. Então a gente sempre vai olhar para o rompimento e teste. É o melhor ponto de compra? Não. Mas ainda assim é melhor do que o ponto atual. Como assim, Luan? Como que eu comprar um pouco mais elevado pode fazer mais sentido? Uma vez que a gente tem este paredão aqui, e a gente tem um ombro, cabeça, ombro em potencial, quando a gente tiver este rompimento, a gente aumenta em muito a probabilidade, principalmente se a gente tiver um reteste, de buscar faixas bem mais elevadas. Por quê? Porque a gente rompe aquela resistência que é muito forte e ela vira um suporte. Resistência rompida, suporte, isso aumenta justamente esta probabilidade de alta, perfeito? Mas, no ponto atual, eu olharia para compras nas faixas entre 191 e 155. Seguindo, a I16Z, ativo de inteligência artificial, na verdade é um agente de inteligência artificial, né? É isso mesmo, um agente de inteligência artificial, e está diante de uma desvalorização muito grande. E para quem é este tipo de ativo? Se estes dois rapazes aqui, Ethereum e Solana, estão relativamente caros, a I16Z está muito descontado. Estamos falando de um desconto aí de 99%, 98%. Maravilha. Para quem se destina este tipo de ativo? Quem está de olho em inteligência artificial, está de olho em gemas e tem um perfil ultra agressivo. Quando a gente está falando de setor de tecnologia, gema, você tem que considerar a sua exposição. Não pode chegar e dar all-in, colocar 10, 15, 20% em um ativo como esse. Na verdade, você pode fazer o que você bem quiser, o que você bem entender. Mas, colocar muito dinheiro em ativos de altíssimo risco, naturalmente, te colocarão numa pressão muito grande. Se você não tiver consciência do risco que você está se colocando, você pode acabar, sim, tomando decisões emocionais, que vão, naturalmente, levar a perder dinheiro. Então, presta muita atenção a esse tipo de projeto. Perfil ultra agressivo, obviamente, é um ativo que está numa faixa muito baixa. Ponto de stop, ponto de pular fora, 0,085.
Ponto de movimentação em relação ao gráfico é que nós temos, se eu pego aqui no gráfico de 3 dias, eu tenho um pseudo rompimento, é que fica aqui, aqui, nós temos um pseudo rompimento, tá? Ele não foi totalmente confirmado, mas a gente tem a formação de um padrão de ombro, cabeça e ombro em um suporte, após um rompimento não confirmado deste padrão de baixa. Este ponto poderia sustentar o preço. E para investidor de altíssimo risco, este pode ser um ponto oportuno. Lembrando sempre, se o Bitcoin começar a cair, não adianta, este projeto vai sofrer. Ele sim pode buscar os suportes e pode até perder estes fundos. Perdendo fundos é o que acontece com o rompimento de topos. A gente não tem um suporte. É a mesma coisa quando a gente rompe os topos, não existe uma resistência. Então a gente poderia buscar faixas bem mais baixas. Você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso de forma clara. Porque o que eu vejo é muita gente fazendo isso aqui, ó. Caramba, se subir, a gente está falando de 23 vezes, 22 vezes. Pô, vou colocar 10 mil, vou fazer 200. É isso. Se você está com esse pensamento, sem desconsiderar o risco, você está apostando. E a gente não trabalha com aposta aqui. Maravilha? Então, com muito cuidado, avalie tudo que você está fazendo. Seguindo, ZRO. ZRO está num ponto... Como é que eu posso dizer? De acumulação extremamente alta. Nós temos um suporte, claro, que não conseguiu ser rompido. Quer dizer, a gente tem uma resistência, desculpa. A gente tinha um suporte, ele foi perdido, virou uma resistência e desde maio ele não consegue um rompimento. Então ele perdeu, ele teve um rompimento falso, perdeu essa faixa, não conseguiu se recuperar. E temos um suporte. Neste momento, nós estamos trabalhando dentro de um padrão que pode ser considerado um padrão de equilíbrio. A gente formou um fundo, formou um topo, formou um fundo ascendente, um topo descendente no corpo da vela, um fundo ascendente, um topo descendente. Agora a gente está afunilando bastante. Só que a gente está no meio do range. Então, o cara que tem o perfil mais agressivo, ele vai considerar compras aqui. Então, vou colocar em verde. Por quê? Porque quanto mais próximo deste suporte, maior é o seu retorno versus o risco que você está correndo. Sim, se a gente está numa faixa mais inferior, mais baixa, a gente tem um risco, tá? Mas ele acaba sendo minimizado porque você vai se posicionar com uma faixa, um ponto de saída abaixo desses fundos. Já aquele que é um pouquinho mais conservador, e entenda, quando eu falo conservador, não é aquele conservador tradicional, não é nem aquele conservador que tem 3 terços, meu Deus do céu, assassinei a lógica, 2 terços em Bitcoin, aí tem mais 10, 15% em Ethereum. Não estou falando desse cara, estou falando de um cara que tem sim um viés mais agressivo, mas quer aguardar uma confirmação. E neste caso, ZRO, é isso aqui, não tem o que discutir. Você tem um perfil um pouco mais conservador, você vai aguardar esse rompimento, pelo menos 2,60. Ah, sou ultra agressivo. Aí tudo bem, aí você vai avaliar este ponto inferior. Maravilha? HNT. HNT é um projeto interessante, é um projeto de RWA, só que ele não está conseguindo uma confirmação de rompimento. A gente não consegue vencer esta área. A faixa dos $3. Isso é um pouco problemático. Por quê? Porque a gente tem um suporte aqui que não é um suporte muito forte. Então a gente tem um suporte intermediário que está sustentando o preço. Veja como ele está afunilando. E a gente tem um suporte histórico.
para o ativo que ele atingiu no bear market. E você vê que ele teve uma boa valorização, tá? Desde esse suporte, mas a gente não está conseguindo ficar acima dessa faixa de 3 dólares. Então eu tenho uma visão aqui que é muito mais puxada para o conservador. Por quê? Porque eu preciso ver um rompimento oficial desse ponto aqui. Porque eu não confio neste suporte. Ah, Lô, mas está sustentando, já bateu lá em março, bateu em junho, bateu em setembro recentemente, semana passada. Tá? Ah, bateu na semana passada e está sustentando. Não tem problema. Eu só tenho esta faixa de sustentação aqui, que é de referência, que era uma resistência, virou um suporte. Mas no final das contas a gente ainda está abaixo de um ponto que para mim é muito mais forte. Tinha muito mais volume. Então é suporte, resistência, serviu como suporte no último ano. Tá? Aí ele acelerou, foi buscar lá 10 dólares. Neste caso, eu vejo que esta é uma área extremamente importante. Então eu aguardaria o rompimento e o teste. Teste com rejeição. Tá vendo que a gente acaba vendo isso daqui, ó? Ele perdeu, ele buscou essa área com várias rejeições. É isso que eu quero ver do outro lado. Eu gostaria de ver rejeição, rejeição, rejeição. Quando a gente começa a ver rejeições, isso quer dizer que os touros, neste caso, tá? Depois do rompimento, os touros estão agindo, estão defendendo o preço, o que coloca uma maior segurança para um posicionamento acima de uma área extremamente importante. Então eu olharia para a faixa de 3,40. Importante, tem muita gente que não quer esperar. Tem muita gente que está no FOMO, tem muita gente que não vai avaliar um posicionamento assim, um rompimento assado, eu não tenho tempo. Pode ser qualquer tipo de justificativa. Se ainda assim você gosta do projeto XYZ, você pode fazer um DCA. É muito importante que você faça um DCA e não dê um all-in. Por quê? Porque você não vai ter o melhor retorno versus o risco que você está tomando. Muitas vezes as pessoas entram e dão aquele all-in ou entram pesado quando existe euforia, o que acaba sendo um erro. Então o DCA, ele apaga um pouco, ele afasta um pouco esse FOMO e ele diminui o erro, principalmente dos iniciantes. Maravilha? Então, HNT, estamos num ponto importante, mas eu aguardaria um rompimento. Cérebro, somente o psicopata lunático com um perfil de risco ultra elevado vai olhar para compras aqui. É isso. Tem um retorno versus o risco que você está tomando interessante? Tem. É o melhor ponto para quem quer correr esse risco. Isso quer dizer que o risco é pequeno? Claro que não. O risco é gigantesco. Mas, para quem me pediu, este seria um ponto que pode ser considerado uma pescaria de fundo, um suporte máximo para posicionamento, considerando que ele tenha uma recuperação. Se você quiser ter um pouquinho mais de segurança, você aguardaria ele de fato fazer um pivô de alta. Tá? Então, perfil ultra risco aqui, considerando que a gente tem um fundo duplo, tá? No gráfico semanal, e aqui ainda de risco, mas aguardando um pivô de alta no semanal para aí sim ter um posicionamento. Essa área está posicionada em 0,026. Seguindo a VAX, olha que beleza, a VAX saiu daquele padrão de acumulação que estava durando 700 milhões de anos, teve um pivô de alta semanal. Eu aguardaria até um pouco mais de alta para aí sim um pullback, tá? Mas se o ativo sustentar esta área, deixa eu ver, esta área de 25 dólares, então ele poderia voltar aqui 26, 25. Este pode ser um ponto de oportunidade para quem quer se expor em AVAX. ENA, não vejo compras, para mim ENA é a mesma coisa, tá? Acelerou, precisa corrigir, vejo potencial a partir de 0,62, 0,62 a 0,47. E Filecoin,
também perfil ultra agressivo, ativo de DPIM, tá nas mínimas, tentando aqui o que pode ser um ombro, cabeça, ombro inverso, padrão de ombro, cabeça e ombro inverso, tá? Se bobear até no gráfico de 2 semanas, no gráfico mensal talvez esteja. Mas aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro inverso em potencial e a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui. Você vê que ela não consegue romper. Perfil ultra agressivo. Compras aqui nessa área, stop em 1,97, abaixo de 1,97. Perfil um pouquinho mais conservador, aguardar esse rompimento, pelo menos um pivô acima de 2,70, e aí sim, o fundo ascendente poderia abrir espaço para maiores acelerações. Tá? Então olharia para 2,70 e aguardaria esse rompimento se eu tivesse um perfil um pouquinho mais conservador. Agressivo, ultra agressivo, vai considerar um DCA aqui nessa área, com uma faixa de saída abaixo de 1,94, 1,90 por aí, poderia ser um ponto de saída. Maravilha? Você vê que tem pontos críticos, tem oportunidades para o perfil ultra agressivo, tem também atenção para aqueles que são mais conservadores, os ativos maiores, você vê que já tiveram uma aceleração, mas a gente está justamente, na minha humilde opinião, ainda na fase 2 para 3 do mercado cripto, que é aquela fase em que a gente começa a ver uma rotação do Ethereum para ativos grandes. E aí sim veremos médios e pequenos. Então tem muitos ativos grandes, médios e principalmente pequenos em pontos muito interessantes de exposição. Mas avalie com cautela, tenha plena consciência da sua exposição, tenha plena consciência do risco que você se coloca quando você se expõe em altcoins. A gente vai acompanhar tudo do mercado, entendendo os cenários, as probabilidades e atualizaremos tudo neste grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, onde eu apresento insights, análises, informações, tudo em primeira mão para você. Clique no segundo link da descrição e participe. Agora, se você quer investir no seu conhecimento e aproveitar para ter acesso ao nosso time Premium e Desafio, importante, estamos na última semana para a aquisição do grupo do Desafio. Se você quiser informações sobre esses dois grupos, que são grupos fechados do Telegram que eu apresento meus programas de conhecimento, você tem insights, análises, você tem metodologias de investimento, metodologias para realização de lucro, rebalanceamento de carteira, estratégias, planos. Você tem acesso a cada um dos meus passos, você tem acesso aos meus investimentos, operações, diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Se você realmente quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar neste primeiro link, você será direcionado a um chat oficial do Telegram, do nosso time, e basta você enviar um oi. Nosso time te enviará tudo a respeito do Premium e Desafio. Aguardamos o seu contato. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.